Boa noite, queridos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Confesso que já estamos com saudade de todos vocês. Estamos com saudade de toda a igreja. Mas isso é só um tempo, isso vai passar. Mas quando voltarmos, nós vamos voltar com muita alegria, celebrando ao Senhor por tudo que Ele tem feito e pelo que Ele irá fazer na nossa vida e na nossa igreja. Mas estamos um pouco distantes, mas em espírito ligados, juntos, unidos no seu propósito. E nós queremos te convidar a louvar a Deus junto conosco. Reúna a sua família, junte os seus amigos e vamos juntos louvar ao Senhor com alegria. Pedir para você ficar de pé no seu lugar e vamos juntos louvar ao Senhor, celebrá-lo. Como o salmista Davi dizia, celebrar ao Senhor com alegria e apresentar diante dele com um cântico. Nós queremos louvar ao Deus da família, servir ao Deus da família. Creia no Deus da família e que Ele abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Vamos declarar esse cântico para a glória do Senhor. Estão tentando destruir as bases da família, o modelo de Deus. Quantos filhos choram a separação dos pais? Não desista do seu lar.
Creia que você e a tua casa vai servir a Deus com alegria. Tome posse e creia no Deus da família. Se aproprie das bênçãos de Deus na tua vida, na tua casa e na tua família. Recebe a bênção do Deus da família, em nome de Jesus. Irmãos, graça e paz da parte de Deus Pai, Jesus Cristo, nosso Senhor, esteja com todos vocês nessa noite. Estamos muito felizes de estar aqui na casa do Senhor e com o coração grato a Deus pela nossa vitória que o Senhor nos concedeu e agradecido a todos vocês que intercederam ao Senhor pelas nossas vidas, pela nossa família. E como resposta das suas orações, o Senhor cuidou todo o tempo de nós. Bendito seja o Senhor nosso Deus. Eu estou muito feliz e emocionada de estar à casa de Deus, depois desse tempo todo de quarentena, e poder congregar com vocês, adorar o nosso Deus. Irmãos, nesse mês da família, nós estamos nessa campanha Jesus Transforma a Minha Família, em 31 dias de oração, onde todo o tempo nós temos clamado pelas nossas famílias que nos gerou, as famílias que foram constituídas e a família Éden. E esperamos em Deus que o Espírito Santo Consolador, o Espírito Santo, aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, esteja operando nos corações daqueles que estão em nosso lar e ainda não vivem na prática da justiça. Eu quero convidar aos irmãos a permanecer firme nessa batalha, porque tenho, por exemplo, a minha avó que, por muitos anos, buscou o Senhor, dizendo para a gente que deixaria oração no altar de Deus e que queimaria como incenso diante do Senhor, mesmo quando ela não estivesse nessa terra. E com mais de 20 anos que ela se foi, nós, até o dia de hoje, vivemos dias sendo abençoados pelo nosso Deus, na certeza que são resposta das suas orações. Vamos ler o texto bíblico dessa noite, que está baseado em Lucas capítulo 19, versículo 9. Jesus lhe disse: isso mostra que hoje a salvação chegou a esta casa. Este homem era um dos filhos perdidos de Abraão. E eu, o Messias, vim buscar e salvar almas como a dele. Irmãos, esse texto fala de Zaqueu, um publicano, um homem que explorava o povo de Deus. Mas o Senhor, quando entrou em Jericó, ele quebrou paradigmas e preconceitos e foi à casa de Zaqueu levar perdão e esperança. Chegou à casa de Zaqueu, a partir do momento em que ele se converteu e disse que devolveria aos pobres tudo que ele havia tirado 4 vezes mais, o Senhor disse a ele que havia chegado salvação a esta casa. O que é a salvação? Ou talvez, melhor dizendo, quem é a salvação? A salvação, irmãos, não é um conceito, nem uma circunstância, nem uma doutrina. A salvação é uma pessoa. A salvação é Jesus. Fora dele, distante dele, não existe salvação. Segundo Atos 4:12, em nenhum outro nome há no céu, nem debaixo dele, pelo qual devamos ser salvos, a não ser no nome de Jesus. E se hoje você continuar clamando pela sua família, mesmo que lá dentro tenha um Zaqueu, Deus certamente tem o poder para resgatá-lo e transformar. Nesse momento, irmãos, eu quero convidar o meu amado irmão Gabriel para saudar os irmãos e abençoar as famílias da Igreja Batista Éden. A graça e a paz, irmãos. Continuando neste culto de agradecimento, de reconhecimento do que Deus tem feito por nós, eu, nesta oportunidade, eu reforço os nossos agradecimentos
considerando que eu e a minha esposa, nós fomos contemplados com a síndrome deste momento, né, do Covid-19. Não por relaxamento, por descuido, mas todo o cuidado que a gente possa ter, ele não invalida a possibilidade de contrairmos. Ele apenas diminui essa possibilidade ou probabilidade. O fato é que nós fomos contemplados com esse vírus, mas pela graça de Deus e a intercessão, as orações dos irmãos que estiveram conosco, suprindo em orações e tudo mais que a gente pudesse necessitar, pela graça de Deus, nós fomos restaurados, restabelecida a nossa saúde, e nós queremos agradecer que o Senhor Deus possa continuar agraciando, abençoando esta igreja, este povo que tem chamado, tem clamado pelo nome do Senhor Jesus. E como nós estamos vivendo o mês da família, a campanha para que o Senhor transforme a nossa família, nós vamos estar intercedendo a Ele pela nossa família. Oremos. Bendito Deus e Pai, louvado e engrandecido seja sempre o Teu nome. Deus, eu e a minha esposa, representando uma família aqui na terra, te agradecemos pelo cuidado que Tu tens tido para conosco. Deus, nós também queremos te pedir que Tu possas continuar abençoando as famílias. Abençoa a família Éden, abençoa cada família aqui representada, Deus. Nós também queremos te pedir por todas as famílias da terra, porque a Tua palavra diz que devemos compartilhar do benefício que recebemos, a salvação. Nós precisamos pregar, anunciar do presente, da dádiva que recebemos, ó Deus. E nós queremos te pedir que o Teu Santo Espírito possa estar preparando, convencendo o homem da sua necessidade da salvação, ó Deus. Toma em Tuas mãos, continua a abençoar. Abençoa esta campanha, prepara os corações, que possam estar com o coração dispostos, e abençoa o cognitivo de cada família. Deus, nós queremos te pedir também pela nossa família. Na nossa família, nós temos pessoas que ainda não aceitaram a Cristo, e nós trabalhamos, militamos pelas famílias, como militamos pela pátria alheia, e nós também queremos te pedir a Tua misericórdia pela nossa família, pela nossa parentela, pela família na qual nós pertencemos e pela família que também nos organizamos. Que Tu possas, ó Deus, continuar agraciando, e o Teu Santo Espírito possa estar convencendo-nos da nossa necessidade de salvação. Tende misericórdia de nós, continua a nos abençoar, a nos socorrer, em nome de Jesus. Aleluia. Palavras hoje de cima, o povo que se chama pelo meu nome, assim diz o Senhor, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então se humilhe diante do Senhor e adore a Ele junto conosco nessa noite. Aleluia. Neste lugar, Tu és real. Vou me entregar totalmente. O Teu toque abriu os olhos do meu coração, eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar
aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, e toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Oh, este lugar tu és real. Se entrega a Ele totalmente. Vou me entregar totalmente. Oh Senhor, teu toque abre os olhos do meu coração, e eu posso enxergar. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, e toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Oh, 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 Senhor, Tu és a nossa fonte, Tu és a nossa fonte de vida, a nossa colheita, a nossa herança para sempre. Aleluia,
Aleluia, exalta o nome, Jesus. A Ele a glória, ao Senhor seja a glória, ao Senhor seja a nossa adoração, à profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quão insondáveis os teus juízos, inescrutáveis são os teus caminhos, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Vamos adorar o Senhor, a Ele a glória. Cante conosco. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento, quão insondáveis, Senhor, são os teus caminhos. Conhece a mente desse Deus, não há outro igual a Ele, e ninguém acima dele, porque por Ele e pra Ele são todas as coisas. Levante as suas mãos e diga a Ele a glória. A Ele a glória, a Ele a glória, eternamente. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, eternamente. Amém. Aleluia. Quem conhece a mente desse Deus? Declare. Quem conhece a mente desse Deus, não há outro igual a Ele, e ninguém acima dele, porque por Ele e pra Ele são todas as coisas. Vamos declarar, Ele é glória. A Ele a glória, a Ele a glória, eternamente. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, eternamente. Amém. Os instrumentos também louvam ao Senhor. Enquanto você ora, os instrumentos louvam ao Senhor.
Vamos adorar todos juntos a Ele a glória. Oh, a Ele a glória, a Ele a glória, eternamente. Aleluia, Senhor, a Ele seja a glória, ao Senhor seja a nossa vida, ao Senhor seja a nossa adoração. Nós te adoramos na beleza da tua santidade. Nós erguemos as nossas vozes para entoar louvores ao teu nome em adoração a ti, Senhor. Recebe nesta noite a nossa adoração, recebe os nossos louvores, que possam chegar ao trono da tua graça como um bálsamo às tuas narinas. Glorificamos o teu nome por tudo aquilo que o Senhor tem feito e te agradecemos na certeza do teu agir, e cremos que tudo que nós estamos passando por esse tempo vai passar. Tudo passa, mas as tuas palavras não irão passar, Senhor, e nós iremos brevemente viver um novo tempo de Deus, um novo tempo, e o Senhor estará escrevendo uma nova história nesta igreja. O Senhor estará escrevendo uma nova história no meio do povo de Deus, e nós iremos logo em breve com toda a igreja celebrar e adorar o teu nome, Senhor, juntos. Nós te adoramos, consagramos a nossa vida a ti, nós te oramos agradecidos por tudo, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podes assentar no teu lugar. Vamos passar a palavra ao pastor. Olá, irmãos, graça e paz, que bom poder estarmos juntos mais uma vez para celebrarmos ao Senhor, nosso Deus. Deus é bom e a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Louvamos ao Senhor por isto. Quero agradecer a Mônica e Gabriel por esse testemunho tão lindo que compartilharam conosco desde a abertura dessa reunião. Louvo ao Senhor por todo o cuidado que o Senhor tem derramado sobre a vida de Mônica e Gabriel. Eu quero voltar e citar o texto que é o ponto-chave da nossa campanha de oração, 31 dias de oração pela família, cujo tema-chave é Jesus transforma a minha família, com base em João 10, verso 10, que o texto então nos diz na parte B: vim para que tenham vida e tenham em abundância. Que a abundância da vida do Senhor esteja sendo derramada sobre tua casa, tua vida, tua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje, Deus providenciou o pastor Silvio Menezes, que é um dos pastores da equipe pastoral da Igreja Batista Metropolitana, onde nós temos a alegria de recebê-lo aqui para compartilhar a palavra do Senhor. E nesse momento eu quero convidar o pastor para assomar aqui ao púlpito. Esteja atento àquilo que ele vai compartilhar, que você seja um bom ouvinte e também alguém que vai acolher essa palavra no teu coração. Quero declarar que o teu coração é como terra boa e a palavra de Deus como semente. E essa semente, que é a palavra de Deus, ao cair no teu coração, possa gerar bons frutos para a glória do Senhor, para que a sua família esteja ainda mais abençoada. Então, fique atento. Pastor, seja bem-vindo, em nome de Jesus. Graça e paz, queridos, uma alegria estarmos juntos. Gostaria muito que todos estivessem aqui nesta reunião solene para nos abraçarmos, para nos congraçarmos. É uma grande alegria poder falar com os irmãos aqui da nossa querida Igreja Batista Éden, mas infelizmente neste momento tudo que a gente pode fazer é dar um tchauzinho de longe,
né, e agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos conversando aqui através desses meios de comunicação. Deus tem provido a condição para que a Igreja Batista Éden continue recebendo a palavra de Deus, continue se reunindo virtualmente, que esta noite seja uma noite muito especial. Obrigado pelo convite, pastor Jailson, obrigado Ministério de Família, com Leda, Marcelo, uma grande honra poder estar aqui, poder compartilhar a palavra de Deus nesse mês, que é o mês da família, onde temos falado a respeito deste tema tão desafiador e principalmente dentro do contexto que nós estamos vivendo, onde as famílias estão enclausuradas e algumas situações difíceis têm aparecido, né? A convivência, o estar junto no mesmo ambiente tem gerado alguns conflitos e já vamos aí para mais de 60 dias em que estamos nesse momento de afastamento social e eu imagino que a sua família está enfrentando algumas situações. Com a graça de Deus vocês estão bem, curados, protegidos pelo Senhor, supridos pelo Senhor, mas eu gostaria de aproveitar este ambiente que nós estamos vivendo. Nós estamos passando por uma pandemia mundial, estamos sendo obrigados a tratar de assuntos que nós talvez não precisaríamos tratar se não estivéssemos numa pandemia, e eu quero aproveitar essa oportunidade em que parece que cada pessoa se transformou num médico, cada pessoa tem uma opinião do que deve ser feito, e nós temos recebido muitas informações sobre como tratar situações endêmicas como essa que nós estamos passando. A gente tem vindo falar muito de hospital, de vaga de UTI, de medicamentos, e eu gostaria de abordar um assunto que tem tomado conta dos atendimentos. Nós estamos, como o pastor Jailson falou, estamos servindo ao Senhor ali na Igreja Batista Metropolitana, faço parte da equipe pastoral, já trago um abraço do pastor Abraão para toda a Igreja Batista Éden, e eu trabalho na área de membresia e sou responsável por um setor que tem muitos pequenos grupos. Nós lidamos com muitas pessoas, muitas famílias, e o que nós temos percebido nesse tempo é a grande necessidade de aprendermos a construir melhor os nossos relacionamentos. Eu gostaria de falar com você hoje sobre conversas difíceis. Nesse tempo de pandemia, você teve de ter conversas difíceis? Conversas difíceis, elas precisam ser muito bem planejadas. Eu costumo dizer que conversas difíceis é muito parecido com alguém que está precisando de cuidados especiais para tratar aspectos importantes da sua vida. Para você que é casado, você vai ter a oportunidade de tratar uma conversa, ter que ter conversas difíceis com seu cônjuge. Para nós pais, às vezes precisamos ter conversas difíceis com os nossos filhos. Para os filhos, às vezes, conversas difíceis com seus pais, com seus irmãos. Então, hoje, eu gostaria de compartilhar um texto que está em 2 Samuel, no capítulo 6. Nós vamos falar de uma família grande, vamos falar de um personagem muito conhecido nas Escrituras, nós vamos falar de Davi. E vamos falar algo que eu espero que você não siga o caminho que Davi seguiu, porque ele teve uma conversa difícil e essa conversa difícil não terminou bem. Como nós sabemos, a palavra de Deus está aqui para nós, como inspiração para nós, como regra de fé. Nós cremos na inspiração da palavra de Deus e existem exemplos que precisam ser seguidos, e algumas narrativas das Escrituras estão aqui para o nosso ensino, para nós não repetirmos, para nós usarmos de sabedoria, aprendermos com os erros desses homens e mulheres que Deus tratou através das Escrituras. E essa é uma passagem onde o desejo do nosso coração é óbvio que nunca aconteça com você o que aconteceu com Davi e com Mical. Nós vamos ler o texto, 2 Samuel, capítulo 6, vamos ler versos 16, vamos dar um salto, vamos para o verso 20 e vamos seguir até o verso 23, ok? 2 Samuel, capítulo 6, a partir do 16. A arca do Senhor estava entrando na cidade de Davi. Mical, filha de Saul, olhou pela janela, e ao ver o rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, ela o desprezou no seu coração. Verso 20 diz que quando Davi regressou para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse: que bela figura o rei de Israel fez no dia de hoje, descobrindo-se diante das servas de seus servos
como se descobre um sem vergonha qualquer. Essa minha tradução é a tradução Nova Almeida, né? E traz esta expressão aqui no verso de número 20. Vou repetir: que bela figura fez o rei de Israel no dia de hoje, descobrindo-se diante das servas de seus servos, como se descobre um sem vergonha qualquer. Verso 21 diz: mas Davi disse a Mical: eu fiz isso diante do Senhor, que me escolheu no lugar do seu pai e de toda a sua casa, ordenando que eu fosse príncipe sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Foi diante do Senhor que me alegrei, e me farei ainda mais desprezível, e me humilharei aos meus próprios olhos. Quanto às servas de quem você falou, serei honrado por elas. E o verso 23 diz que Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia de sua morte. Que Deus nos dê graça, que Deus ilumine o nosso entendimento para compreendermos as Escrituras. Só o Senhor, através do seu Espírito Santo, é que nos capacita para que possamos entender os mistérios da Tua Palavra. Nosso desejo, Senhor, é que cada família tenha vida e vida em abundância. Mas nós estamos diante de um texto da Tua Palavra. Traz para nós as lições necessárias. Aquilo que o Teu povo precisa ouvir neste dia é a nossa oração, Pai Santo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que conversa difícil. Você deve ter prestado atenção que o teor dessa conversa foi uma conversa extremamente delicada. Davi estava voltando de um momento muito especial. Aqui Davi já é o rei de todo Israel. Durante 7 anos e meio, Davi havia reinado apenas sobre a tribo de Judá, em Hebrom. Mas aqui, com a morte de Saul e com o acordo que foi feito com a família de Saul, ele passa a reinar em todo Israel. E neste momento, a Arca da Aliança, que estava com os filisteus, está voltando para a cidade de Davi. E o capítulo 6 vai fazer a descrição do momento especial em que a Arca do Senhor está retornando para a casa de Israel, para o povo de Israel, e aquele momento de celebração, de alegria. Mas quando Davi chega em casa, ele se depara com uma conversa muito difícil. E é interessante que para nós termos conversas difíceis, nós precisamos estabelecer alguns critérios. Você percebeu que essa conversa difícil entre este marido e essa esposa, eu lamento terminar esse trecho das Escrituras com a palavra morte. Por que este relacionamento morreu? Porque lhe faltou os cuidados, lhe faltou a dedicação, lhe faltou a atenção necessária para que questões que envolviam o relacionamento desse casal fossem resolvidas. Ou seja, eles não tiveram conversa, eles não tiveram um diálogo. O relacionamento deles estava tão grave, estava tão ferido, que eles precisavam de uma UTI. E é interessante que neste tempo a gente tem ouvido essa palavra todos os dias, às vezes, muitas vezes durante o dia, porque essa é a grande preocupação das autoridades, essa dificuldade, esta crise de saúde que nós estamos vivendo, tem a ver com o atendimento de pessoas em hospitais e, principalmente, pessoas que estão em estado grave e que precisam de uma atenção intensiva, precisam das chamadas UTIs, unidades de tratamento intensivo. Essa é a grande preocupação das autoridades com respeito ao afastamento social, quanto tempo vai durar, quais são as atividades essenciais, quais não são, está tudo relacionado à capacidade que nós temos de cuidar de pessoas que estão em estado grave. Infelizmente, a nossa saúde não é uma das melhores do mundo, temos diversos gargalos, temos diversas dificuldades, então um leito de UTI hoje tem sido determinante para muitas ações do governo com respeito a esta pandemia. A palavra UTI, esse acróstico, UTI significa Unidade de Tratamento Intensivo. Mas eu gostaria de trazer este nome para o nosso relacionamento familiar. Porque cada casa, nesses dias, tem se transformado numa UTI. Por quê? A família está junta, os filhos estão juntos, aquelas atividades que nós terceirizamos,
nós temos que ter a responsabilidade para fazê-las. O que eu quero dizer com isso? Nós deixamos os filhos na escola, os filhos ficam aos cuidados de um parente ou de alguém contratado, e nós vamos para o mercado de trabalho. Nós precisamos ganhar o pão de cada dia. Mas nesses dias não, nós estamos dentro de casa, nós temos que fazer atividades que não fazíamos normalmente. E alguns conflitos e algumas situações têm gerado no meio das famílias neste tempo de pandemia. Então, me parece que Deus, na sua infinita graça e misericórdia, transformou cada casa numa UTI. E eu gostaria que você guardasse essas letras, né, UTI, porque nós vamos enxergar aqui no texto das Escrituras que, na verdade, nós não estamos falando apenas de unidade de tratamento intensivo. Nós estamos falando em 3 características muito importantes na vida de uma família, na vida de um casal, para que este relacionamento não vá a óbito, não venha à morte devido aos ferimentos, devido aos problemas que nós vivemos dentro da família. Eu quero contar para você um pouquinho da história das UTIs. Ela começou no século XIX e aconteceu numa situação bastante curiosa, era uma guerra. Em 1853, aconteceu uma guerra ali no extremo sul do Oriente, lá no sul da chamada União Soviética, mas na época Rússia, onde uma cidade chamada a Península da Crimeia. E a Rússia entrou em guerra contra o Império Otomano hoje. Turquia teve o Império Otomano teve o apoio da Inglaterra, teve o apoio da França e de mais alguns outros países. E aconteceu uma guerra que durou 3 anos. E é interessante que durante esta guerra havia uma equipe de enfermeiras que cuidavam dos feridos da guerra. Eram aproximadamente 600 mil soldados de um lado, 600 mil soldados de outro. E houve um período, em função do avanço dos armamentos, que os ferimentos ficavam muito graves. Então, foi quando apareceu um fuzil, que as pessoas que normalmente eram atingidas por um tiro de fuzil morriam instantaneamente. Mas haviam também outras explosões, granadas, que fazia com que as pessoas ficassem muito acometidas, ficavam muito feridas. Então, uma equipe de enfermeiros foi designado como se fossem soldados de guerra para cuidar desses soldados graves. E uma mulher chamada Florence, ela teve uma ideia. O índice de morte entre os soldados feridos era de quase 40%. E esta enfermeira socorrista, ela teve a seguinte ideia: separar aqueles soldados que estavam em estado grave daqueles que estavam com situações menos graves. Pegou esses soldados muito feridos, que estavam em estado muito grave, para que eles pudessem ter uma atenção mais intensiva, que pudessem ser monitorados 24 horas por dia. É interessante que Florence Nightingale, o nome dela, uma inglesa, ela foi a primeira pessoa que usou essa metodologia de tratamento, de uma unidade de tratamento intensivo. Ou seja, os feridos graves eram levados para um lugar onde eles recebiam um tratamento intensivo, um cuidado intensivo. É interessante que hoje, isso foi, em 1854. A primeira unidade mesmo de UTI, ela acaba acontecendo em Boston, por um médico chamado Walter Dindey, e só 78 anos depois é que nós temos a história de uma unidade de terapia intensiva num hospital. Isso aconteceu em Boston, nos Estados Unidos, 72 anos depois da atitude desta Florence, dessa enfermeira, que, através dessa atitude de separar as pessoas mais graves e dar uma atenção maior àquelas pessoas mais graves, o índice de mortalidade caiu de 40% para 2%. Então, ela é tida como a primeira médica, a primeira ação de UTI, de unidade de tratamento intensivo, foi feita por essa mulher lá no século XIX. Se você prestar atenção nos princípios da unidade de tratamento intensivo, tem muito a ver com essas situações que nós precisamos tratar dentro do ambiente familiar. Eu gostaria de tratar esta palavra, a letra U, da unidade de tratamento intensivo, porque toda conversa difícil precisa de pelo menos 3 elementos. Precisa de unidade, precisa de temperança e precisa de intencionalidade.
A nossa UTI hoje não será unidade de tratamento intensivo. A nossa UTI hoje será unidade, temperança e intencionalidade. A primeira coisa que nós percebemos nesta conversa difícil de Davi com Mical é que eles não estavam unidos. Eu não sei se você conhece a história de Mical e de Davi. Ela começa quando Davi, como um guerreiro, é chamado para estar no palácio. Você se lembra, lá no capítulo 16 de 1 Samuel, começa a contar a história de Davi. E no capítulo 17 ele tem uma grande vitória, ele derrota um gigante. Com a ação de Deus, ele acaba vencendo Golias. E a partir daquele momento ele passa a viver no palácio. E uma das filhas de Saul, Merabe, seria sua futura esposa. Mas quando chega a época de Merabe ser dada como esposa a Davi, Saul, que já está perseguindo, que já está cheio de inveja de Davi, acaba entregando Merabe para um outro homem. Mas contam para Saul que Mical era apaixonada por Davi. A palavra de Deus diz que Mical amava a Davi. E em função deste amor de Mical por Davi, Saul faz uma armadilha. Fala assim, eu não vou estender a minha mão contra Davi, mas que os próprios filisteus acabem destruindo. Ele pede como dote 100 prepúcios de filisteus. E é interessante que acontece esta guerra, apesar de Davi, num primeiro momento, estar bastante resistente de ser genro do rei, ele não se sentia digno, ele sabia que a sua família era uma família pobre, uma família sem representatividade na tribo de Judá, mas ele vai e acaba trazendo 200 prepúcios de filisteu, e ele acaba se casando com Mical. Só que neste período em que Davi se casa com Mical, Saul, o seu sogro, começa a persegui-lo. E ele precisa sair, ele precisa fugir. E exatamente quem facilita a fuga de Davi é Mical. Mical acaba descendo Davi por uma janela. Davi foge. E é interessante o que acontece depois da fuga de Davi. Mical é dada por Saul a um outro homem, chamado Paltiel. Então, se nós olharmos para a história de Davi, e olha, isso aconteceu um pouco antes, né? Ele se casa, eles quase não tiveram tempo para se unir como casal, e de repente veio uma tragédia, veio uma situação triste como essa, da separação e da perseguição do sogro ao seu genro, de Saul a Davi. Davi só volta a conviver com Mical quando morre Saul e ele acaba se tornando o rei de toda Israel. Neste período em que nós lemos aqui, 2 Samuel, capítulo 6, um pouquinho antes, no capítulo 5, nós notamos, eu queria chamar sua atenção para o capítulo 5, porque aqui no capítulo 5, no verso 13, fala um detalhe da vida de Davi que talvez tenha sido um dificultador para que este relacionamento entre Davi e Mical pudesse estar em unidade. O que nós chamamos de unidade? É ter vida em comum, conhecer a história um do outro. Nós, como casais, precisamos nos esforçar para entender a história dos nossos cônjuges, sabendo por que a esposa faz o que faz, por que o marido reage daquela maneira, por que os nossos filhos fazem as coisas que fazem, por que os pais respondem de tal maneira à ação dos filhos. A unidade tem a ver com você conhecer a história, tem a ver com você estar dedicando um tempo precioso para conhecer o porquê, os porquês, por que as ideias, como que as ideias foram concebidas, por que as opiniões são aquelas. Por trás de cada reação existe uma história. E talvez a resposta para essa conversa difícil do capítulo 6 de 2 Samuel, esteja aqui no capítulo 5, no verso de número 13, onde diz o seguinte, acompanhe comigo, por favor. 2 Samuel 5, 13. Davi tomou mais concubinas e mulheres de Jerusalém, depois que tinha vindo de Hebrom, e nasceram-lhe mais filhos e filhas. Verso 14 diz, são estes os nomes dos filhos de Davi que lhe nasceram em Jerusalém: Samuá, Sobabe, Natã, Salomão, Ibar, Elisua, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada e Elifelete.
Eu fiz um trabalho durante esses dias, porque existem 4 textos nas Escrituras que falam a respeito dos filhos de Davi. Sabe quantos filhos Davi teve? 20. Eu identifiquei 20 nomes de filhos de Davi. Os primeiros 6 filhos de Davi, ou melhor, os primeiros 6 filhos de Davi nasceram justamente neste período em que ele esteve afastado de Mical. O primeiro filho dele foi com uma mulher chamada Ainoã. O nome desse filho, Amon. Ela era uma jezreelita. Depois, Davi se casa com Abigail, a viúva de Nabal. Ele tem um filho chamado Quiliabe. E depois, ele vai tendo mais 4 filhos com 4 mulheres diferentes. Então, nós podemos dizer que Davi tinha 6 esposas antes de chegar aqui em Jerusalém. 6 filhos de relacionamentos legítimos. Nós, infelizmente, estamos num contexto diferente do de hoje. Naquela época existia a poligamia. Mas hoje não, nossa cultura e o nosso ambiente social é diferente do de Davi. Então ele tinha esses 6 filhos com 6 mulheres diferentes. E quando ele vai para Hebrom, quando ele vai para Jerusalém, nasce mais esses filhos que estão aqui na lista de 2 Samuel, capítulo 5, ou seja, ao todo 20 filhos. E se você olhar para Mical não teve filhos. Mical não teve a honra, não teve o privilégio de ter filhos. Então, quando você vê essa resposta interessante, trágica, né? Interessante no sentido de desproporcional, o rei volta de uma festa, volta de um culto, volta de uma celebração, ele abençoa o povo, e quando ele entra na sua própria casa para abençoar a sua casa, sua esposa lhe recebe na porta dizendo assim: que papelão você fez, rei. Você se comportou como um sem vergonha na frente de todo o povo. Que palavra ácida, que resposta terrível, e aponta, sinaliza para uma falta de unidade. Nós percebemos casais que estão juntos há 10, 15 e às vezes 20 anos que ainda não são unidos. Ou seja, não aconteceram conversas importantes para resolver coisas importantes do passado. Nós temos aqui, infelizmente, uma situação muito triste. As circunstâncias da vida de Davi e de Mical foram muito difíceis. E esses corações não se uniram. Então, quando a gente fala de UTI, a gente fala da letra U, nós precisamos, ao ter conversas difíceis, celebrar a unidade, o compromisso, a busca de conhecer a história um do outro. Eu converso com alguns casais que as vidas são tão separadas, e eu pergunto assim: vocês de fato casaram? E existe uma certidão de casamento. O que eu quero dizer com vidas separadas? Por exemplo, vidas financeiras separadas. É o caso que a gente mais encontra. Então, a mulher tem o seu salário, o marido tem o seu salário, e os dois não sabem quanto ganham e o outro. Então, olha, essas aqui são as suas despesas e essas aqui são as minhas despesas. Esses aqui são os meus planos com o meu dinheiro e esses aqui são os seus planos com o seu dinheiro. Como que nós podemos ter uma conversa neste nível, numa instituição criada por Deus chamada casamento? E serão os dois uma só carne. Deixará homem pai e mãe, unir-se-á a sua mulher e serão os dois uma só carne. Falta de unidade tem levado muitos casamentos para a UTI. São casos graves, são situações complicadas. Nós não temos tempo de falar pelo menos umas 10. Eu quero pontuar essas 3 que são um pouco mais graves. Primeiro, a questão do afastamento financeiro. Você se casou, não existe mais o meu e o seu. A partir do momento que nós fizemos uma aliança diante de Deus para nós cristãos, nós estamos falando do nosso. As nossas coisas, não tem mais as suas coisas e as minhas coisas. Você casou, meu irmão, é tudo dela. Você casou, minha irmã, é tudo dele. Vocês passam a ser uma única carne, passam a ter uma única vida. A unidade foi extremamente prejudicada na vida deste casal, Davi e Mical. E nós olhamos para a letra T, então ficou aí a unidade. Eu quero falar da temperança.
porque este relacionamento faltou muito respeito. E nós percebemos claramente que havia uma diferença ao analisar o que Davi estava fazendo naquela cerimônia, naquele culto de ação de graças, pelo retorno da Arca da Aliança para Israel. Davi estava feliz, Davi estava dançando. Eu tomei o cuidado de olhar as palavras no original, e não existe nenhuma indicação que o fato de Davi estar dançando tenha ele levantado a perna demais e tenha aparecido alguma coisa que não devia aparecer. Não, os reis tinham roupas distintas para essas cerimônias, havia todo um parlamento por baixo. Muito provavelmente o que Davi tirou foi o seu manto real, a sua roupa de rei. Ele deve ter tirado esta roupa, ele não usou as suas vestimentas de rei para poder estar no meio do povo. E aqui a gente percebe claramente essa falta de temperança. O que é temperança? Quando você quer temperar uma água, você pega água fria e água quente. E o que essas duas coisas faz na temperança? Se transforma numa água morna. Então não tem o azedo e o doce, o quente e o frio. A temperança numa família faz com que as coisas se misturem, você busque um consenso e, acima de tudo, o respeito. O respeito pela opinião do cônjuge, o respeito pela opinião dos pais, o respeito pela opinião dos filhos, o tratamento temperante. E como faltou essa temperança no relacionamento de Davi e de Mical. Mical foi criada num palácio. Mical era uma princesa. E se nós olharmos para a história de Saul, Saul foi um rei arrogante, um homem extremamente petulante. Ele jamais faria o que Davi fez. Saul era aquele homem que sentava no trono e fazia questão de mostrar as suas insígnias reais, a sua roupa, a sua coroa. Nós olhando para a vida de Saul, fica claro quanto este homem se achava superior aos demais. Talvez esta foi uma das características, a sua petulância o levou a ser arrogante e desobediente à vontade de Deus. E é interessante que o Senhor chega para Davi, um pouco mais à frente aqui, no capítulo de número 7, fala assim, olha, ele não obedeceu a minha palavra, ele rejeitou os meus mandamentos, por isso eu coloquei você, Davi, no lugar de Saul. Então, Mical tinha como referência de rei o seu pai. Ela tinha como referência de rei as atitudes de Saul. E de repente ela percebe que o seu marido, o novo rei, é um homem que vai para o meio do povo. É um homem que tira suas vestes reais. É interessante que essas pessoas que dançavam à frente, normalmente eram servos, eram pessoas contratadas para aquela função, para ir à frente de um cortejo, celebrando, engrandecendo o nome do Senhor. Mas Davi não contratou ninguém. Ele mesmo, despido das suas vestes reais, vai para a frente deste cortejo e celebra o Senhor e dança na presença de Deus. Mas para aquilo para Mical era algo completamente diferente. Me permita, irmãos aqui da Igreja Batista Éden, contar um pouquinho da minha história. Eu sou casado há 30 anos com a Eliana. Eliana, ela vem de uma família classe média alta. O pai dela foi empresário, teve uma metalúrgica. Eliana estudou em colégios bastante importantes. Nós somos de São Paulo, né? Eliana acabou fazendo arquitetura e, quando estava no meio do curso de arquitetura, trancou a matrícula e foi fazer seminário, no Seminário Bíblico Palavra da Vida, lá em São Paulo, o mesmo seminário que o pastor Abraão estudou. Então, Eliana teve uma criação muito diferente, mais regrada. A família dela, como eu disse, era uma família classe média alta. Eu conheço Eliana na igreja, quando ela está retornando do seminário. E eu sou de uma família classe pobre e pobre mesmo. Não era médio pobre nem alto pobre. Nós éramos da periferia de São Paulo. E os hábitos da minha família eram muito diferentes dos hábitos da Eliana. Irmãos, nós tivemos algumas dificuldades. Nós tivemos de ter conversas difíceis, porque a visão de Eliana a respeito de algumas coisas era uma visão segundo a classe social que ela foi criada.
Então, eu percebia que no nosso casamento, nós namoramos e noivamos em 4 anos e meio, nos casamos, tivemos a bênção de 2 pastores no nosso casamento, nos casamos abençoados pelo Senhor, mas logo começamos a ter grandes problemas, muitas conversas difíceis. E tinha a ver com essa falta de temperança. A minha cultura, de um homem criado na periferia de São Paulo, e de uma, a gente chamava naquela época de patricinha. Como eu já tenho 51, eu nem sei como se fala hoje, talvez se a igreja estivesse cheia de adolescentes hoje, alguém ia dizer assim e soprar aqui aos meus ouvidos, como que chama as patricinhas e os mauricinhos na linguagem de hoje, né, dessa nova geração. E o fato de Eliana ter uma visão muito diferente da minha trouxeram muitos conflitos que, para a glória de Deus, através de conversas importantes, nós conseguimos ter um consenso. Nunca no meu casamento tive uma conversa desrespeitosa como essa que nós acabamos de ler aqui no capítulo 6. Por quê? Mical vai para cima de Davi com uma conversa ácida e Davi devolve numa conversa mais ácida ainda. Ele chega assim e diz, eu vou fazer mesmo essas coisas porque Deus me escolheu no lugar do teu pai e de toda a tua família. Ou seja, ele traz questões do passado para dentro da casa, num momento de conflito, falta de temperança. Nós costumamos dizer que nós precisamos definir, como cristãos que somos, nós precisamos definir o jeito de brigar. Nós não estamos num vale tudo. E vocês sabem que para vale tudo, né, que hoje chama UFC, até no UFC tem regras. Se você prestar atenção, existem algumas lutas que existem muitas regras, mas na chamado vale tudo, não vale tudo. Por exemplo, não vale enfiar o dedo no olho. O dedo do olho não pode, não vale tudo. Não pode segurar na grade, né? Então, existem algumas regras que precisam ser estabelecidas antes da briga, antes do conflito. Por isso, as conversas difíceis, elas precisam ser regadas com temperança. E por último, irmãos, quando nós falamos de intencionalidade, né, ou de unidade, a necessidade de as famílias estarem mais unidas, conhecerem as suas histórias, a necessidade de equilíbrio, de temperança nos relacionamentos, de apresentar as suas opiniões com temperança, a palavra branda desvia o furor. E por último, intencionalidade, o desejo de tratar situações que ficaram para trás. É interessante que essa médica, ou melhor, essa enfermeira lá do século XIX, que foi a primeira que foi reconhecida de fazer um tratamento, uma unidade de tratamento intensivo, ou seja, cuidar de uma forma mais intensa daqueles que estavam com ferimentos graves. Esses médicos e esses profissionais que trabalham em UTIs hoje são chamados de intensivistas. E existem diversas especialidades numa UTI. Tem pessoas que cuidam de pulmão, tem pessoas que cuidam de coração, tem pessoas que cuidam de questões renais, tem questões neurológicas. Eles chamam de uma equipe multidisciplinar. Para quê? Para trazer estabilidade para aquela pessoa que está em estado grave, para que ela possa retornar à vida. Talvez nesse tempo de pandemia tenham aparecido alguns conflitos por falta de unidade. Apareceram alguns conflitos por falta de temperança. Então eu convido você nesta noite a ser um intensivista. Usar a intencionalidade, o que é um termo bastante utilizado hoje, mas é um termo que traz para nós uma clareza na necessidade de termos conversas importantes para resolvermos assuntos que ficaram para trás. Davi e Mical ficaram anos separados, por força das circunstâncias. Não foi uma separação proposital. O pai de Mical, o rei Saul, queria matar o genro Davi. Ele teve que fugir. A esposa foi dada como esposa a um outro homem. E quando Mical chega para entrar de novo na vida de Davi, Davi tinha mais 20 filhos. Melhor, ainda aqui não 20, mas pelo menos 6 filhos. 6 mulheres. Então imagina que situações do passado começaram a interferir no relacionamento presente deste casal, ao ponto de eles terem essa conversa que gerou a morte. Será que hoje, nesse tempo de pandemia, através
desta obrigação de estarmos juntos dentro de nossas casas, têm surgido assuntos do passado que precisam ser tratados. Não trate desses assuntos de qualquer jeito. Esses assuntos precisam de UTI, precisam de unidade, precisam de temperança e precisam de intencionalidade. Nós precisamos gastar um tempo de qualidade conversando sobre isso. Se eu pudesse me estender mais, contaria algumas histórias difíceis que eu tive que conversar com Eliana. Não foram fáceis. Algumas dessas conversas me deixaram bastante envergonhados, porque eram atitudes, eram pensamentos meus que eu estava completamente equivocado. Minha esposa teve coragem de dizer isso para mim. Houve outras situações em que Eliana ficou bastante decepcionada e triste também, porque eu tive que conversar com ela coisas que eram muito difíceis para mim no nosso casamento. Já tive que ter conversas difíceis. Eu tenho 2 filhos, uma tem 29 e outro tem 27. O meu filho de 27 tem síndrome de Down. Mas às vezes eu preciso ter conversas difíceis com William. Eu preciso explicar para ele, dentro de uma linguagem que ele compreenda, que algumas atitudes que ele tem não estão corretas. Às vezes nós precisamos ter conversas difíceis como família, como, por exemplo, olha, nós vamos ter que mudar desse apartamento aqui, irmos para um pouco inferior, para nós podermos ajustar o nosso orçamento familiar. Quando eu chego para a minha família e falo assim, pessoal, precisamos conversar, eles já falam, vamos mudar de novo. Eu falo, calma, nós só vamos ajustar. É uma decisão que vai afetar a vida de todo mundo, então vamos conversar. As mulheres gostam de chamar isso de DR, mas é intencionalidade, ou seja, você dedicar um tempo para que uma questão importante seja curada. Toda a atenção necessária, todos os recursos necessários para resolver aquele assunto. Lembra da UTI? Alguém está em estado grave, vai para lá para ser monitorado, para receber a medicação na hora certa, para ser vigiado 24 horas por dia, porque qualquer situação que dê errado ali, vai ter algum profissional que vai poder ajudar. Nós estamos numa UTI, Deus fez isso conosco nesses 60 dias, mas talvez nós não temos nos proposto a ser os intensivistas, as pessoas que Deus vai usar para curar os relacionamentos na família. Quais conversas difíceis ficaram procrastinadas, estão sendo empurradas com a barriga, ficaram para trás ou estão debaixo do tapete? Situações do passado que precisavam ser tratadas com bastante clareza, coisas difíceis pelas quais Mical passou, pelas quais Davi passou e que não foram conversadas. Como eu disse aos irmãos, infelizmente esse texto termina com Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Esses ferimentos, essas machucaduras levaram esse casal à morte. Esse casamento, nós não vamos mais ouvir o nome de Mical na história deste rei, que vai até muitos outros capítulos. Que Deus proporcione que nesses dias em que vocês obrigatoriamente estão dentro de uma unidade de tratamento intensivo, Deus permita que haja unidade na família, que haja temperança nas conversas e que haja intencionalidade para resolver questões que nesta noite Deus está trazendo à sua mente. O Espírito de Deus está falando aos corações, convertendo, como diz Malaquias lá no final do seu livro, convertendo o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Abra seu coração para os seus pais, conte a sua história, fale dos seus sentimentos. Pais, abra o seu coração para os seus filhos, contem as pressões e as situações difíceis pelas quais vocês têm passado. Marido, tenha aquelas conversas que você sabe que vai precisar ter com a sua esposa. Esposa, chame o seu marido para conversar. Não seja uma Mical, não seja um Davi, meu irmão, para que a glória de Deus resplandeça no meio da sua família. Como nós temos orado nesses 31 dias, para que vocês tenham vida e vida em abundância. Esse é o desejo do meu coração, e eu gostaria de orar com você neste momento, pedindo a Deus que traga esta unidade, essa temperança e a intencionalidade. Essa UTI funcione bem esses dias, que já está no finalzinho. Aproveite estes dias, porque já está no finalzinho, para que relacionamentos sejam curados para a glória de Deus. Vamos orar juntos?
Obrigado, Senhor, por esta oportunidade que temos de abrir a Tua palavra, sermos ministrados por ela. No nosso caso hoje, uma história tão triste, de um homem de Deus, um rei tão especial para Israel, e de sua esposa que teve um final tão trágico. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia das famílias da nossa igreja. Tem misericórdia, Pai, dos casais que estão enfrentando lutas e talvez não tenham percebido que a maneira com a qual eles têm reagido tem a ver com questões mais mal resolvidas do passado, feridas que ainda estão abertas, tratamentos que ainda não ocorreram. Traz cura para a família da igreja, Senhor. Traz cura para a família dos Teus servos, em nome de Jesus, nesta noite. Teu Espírito Santo promova a cura. O Senhor é aquele que traz o bálsamo, que nos cura, que nos liberta, que traz transformação para as nossas vidas. Senhor, traga à disposição no coração dos pais e dos filhos, dos maridos e das esposas, a terem intencionalmente atitudes de cura, serem intensivistas, dedicarem tudo o que for necessário para que estas enfermidades, para que esses problemas não venham a afetar o relacionamento dessa família, Senhor. Nós declaramos a paz, nós declaramos a bênção, que a graça do Senhor alcance cada uma dessas famílias. É a nossa oração nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Olá, irmãos. Queremos agradecer por você ter permanecido conosco durante todo esse tempo. Queremos louvar a Deus e espero que você continue refletindo sobre tudo aquilo que você ouviu nesse momento, né? Que Deus continue te orientando em cada decisão, em cada coisa que você precisa tratar. Eu preciso tratar também como família, como igreja e assim sucessivamente, né? Queremos aproveitar e convidar você para seguir conosco. Estamos na última semana da jornada de 31 dias de oração pela família, com o tema Jesus transforma a minha família. Que seja um tempo de bênção, de crescimento e de salvação para aqueles seus familiares que ainda não fizeram uma aliança com o Senhor Jesus. Eu também te peço que mantenha todo o cuidado com a higiene, cuidando para se prevenir do coronavírus que tem assolado e tem atingido e vitimado muitas pessoas, muitas famílias. Então, fique muito atento para que você, com esse cuidado, contando com a bênção de Deus, continuar vencendo em nome de Jesus. Eu quero lhe convidar, porque sexta, sábado e domingo vai ser o encerramento da campanha Jesus Transforma, essa campanha de oração. Mas na sexta-feira e no sábado, a conferência será transmitida pelo Facebook. Então, entra lá no Facebook, Igreja Batista Éden, e você vai acompanhar a transmissão da conferência Jesus Transforma, também pelo Facebook, na sexta e no sábado. No domingo, nós vamos também reproduzir, mas também estaremos no YouTube, como todos os domingos nós temos feito. Então, fique atento para você continuar servindo juntos ao Senhor nesse propósito. E eu quero aproveitar e relembrar para alguns irmãos que as terças e quintas do templo da Igreja Batista Éden continuará aberto administrativamente para recepcionar as doações e fazer acolhimento de pessoas, de famílias, e também aos domingos, das 9 às 11 da manhã, estaremos aqui. Eu desejo que Deus continue abençoando de forma muito graciosa a tua vida. Vamos encerrar com a bênção apostólica e agradecemos a Deus pela vida do pastor Silvio, que veio de forma muito generosa, de forma muito pródiga, atendeu o convite, veio estar conosco e trouxe essa palavra tão abençoada. Muito obrigado, pastor. Deus continue te abençoando, a ti, a toda a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. E assim encerramos. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo e a inconfundível presença do Santo Espírito, a doce presença, seja contigo por onde fores, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus abençoe, um beijo no coração e até os nossos próximos encontros. E não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal no YouTube. Deus te abençoe.